Olá, bem-vindos ao tópico 3 do nosso módulo 1, onde vamos tratar sobre instrumentos de ordenamento territorial no espaço rural, com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental do nosso país. Então, no cenário atual, onde existe a expansão urbana e a pressão por recursos naturais, e são cada vez mais, a demanda é cada vez maior, né, uma vez que a população em área urbana cresce muito mais, e tem muito mais concentração do que a população em território rural, a implementação de instrumentos de ordenamento territorial se torna imprescindível. Esses instrumentos desempenham um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável, conciliando atividades agrícolas e pecuárias com a preservação ambiental. Uma vez que estamos passando por uma série de mudanças climáticas oriundas dessa ocupação territorial urbana extremamente densa, extremamente intensa, passando por um processo de degradação ambiental, né, muito grande, a expansão de fronteiras agrícolas sem, de fato, um controle ou um manejo ambiental adequado, o processo de ordenamento se faz cada vez mais necessário para que a gente possa, de fato, né, ter uma produção que atenda às demandas, né, da população humana e que a gente possa coexistir no planeta sem destruir, né, como estamos fazendo na atualidade. Então, o ordenamento territorial ele é uma ferramenta que busca direcionar o uso do solo de forma adequada, considerando as características geográficas, socioeconômicas e ambientais de uma determinada região. Então, toda vez que a gente fala de um ordenamento, é necessário que se faça uma série de estudos, né, nesses aspectos, né, geográficos. Então, vamos analisar solo, topografia, geologia, a vegetação, né, a fauna da região, analisar as questões socioeconômicas existentes e todas as questões ambientais envolvidas, para que possamos pensar num ordenamento que de fato atinja os objetivos necessários. Então, no caso do espaço rural, os instrumentos de ordenamento territorial têm como objetivo principal orientar as atividades, né, agropecuárias, florestais e de conservação, de forma a garantir a sustentabilidade dessas práticas, minimizando os impactos negativos no meio ambiente. Então, eu vou ressaltar aqui com vocês alguns, né, dos instrumentos de ordenamento territorial, os principais instrumentos de ordenamento territorial no espaço rural, né? Existem outros, né? E muitas vezes nós temos uma divisão, né, de instrumentos de nível federal, instrumentos de nível estadual, instrumentos de nível municipal. Então é necessário que se conheça a legislação, né, municipal, estadual e federal para que se possa aplicar, né, os instrumentos mais corretos, né, obedecendo toda a hierarquia legal que nós temos no país. Então, o primeiro instrumento que eu vou destacar aqui é o zoneamento ecológico econômico, que é uma importante ferramenta de planejamento e que visa identificar e delimitar áreas com potencial e restrição específicos. Por meio de estudos técnicos, são mapeadas características do território, como biodiversidade, recursos hídricos, aptidão agrícola e socioeconômica. E assim, né, o ZEE ele considera os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais, estabelecendo diretrizes para o uso sustentável do solo, de forma a promover o desenvolvimento regional equilibrado. O segundo instrumento, podemos destacar aqui, é o Plano Diretor Rural, né, o PDR, que é um instrumento de planejamento que estabelece diretrizes para o desenvolvimento rural sustentável. Ele define normas, critérios e metas para o uso do solo, a ocupação das propriedades rurais, a preservação de áreas de interesse ambiental, a diversificação das atividades produtivas e a melhoria da infraestrutura. E então o PDR ele é elaborado de forma participativa, envolvendo a comunidade local, os produtores rurais e os demais tomadores de decisão, garantindo a representatividade dos interesses e das necessidades da região. O próximo instrumento, né, que a gente destaca aqui é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que é um registro eletrônico obrigatório para todas as propriedades rurais do país. Ele tem como objetivo principal realizar um diagnóstico ambiental dessas áreas, identificando as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal e as demais características relevantes. O CAR ele é fundamental para o planejamento ambiental, permitindo a regularização das propriedades e a adoção de práticas sustentáveis.
Além disso, o CAR possibilita o acesso a programas de incentivo à conservação ambiental e o acesso a crédito agrícola. Então, hoje, né, falando especificamente aqui desse tópico, né, do crédito agrícola, né, já é definido que para um produtor rural ele adquirir esse crédito, ele tem que ter o seu CAR aprovado. E o CAR também, ele ressalta que ele é bastante interessante porque ele traz um perfil histórico de ocupação. Então, a gente tem os marcos legais estabelecidos por lei, é feito uma análise, né, utilizando vários instrumentos, como o sensoriamento remoto, nós vamos falar no módulo 2, para se obter, olha, como era no início do marco, como está na atualidade, e aí sim identificar se a propriedade, como ela está ambientalmente, se ela precisa trabalhar com o processo de recuperação de áreas, e aí estabelecer, né, os seus planos ou projetos de recuperação de área degradada para atender, né, determinados requisitos legais e assim o terreno ser regularizado ambientalmente. Nós temos o licenciamento ambiental rural. Então, esse é um licenciamento que ele parte de um processo que estabelece condições, restrições e medidas de controle para as atividades potencialmente poluidoras e degradadoras do meio ambiente. No caso do espaço rural, o licenciamento ambiental ele é necessário para atividades como o desmatamento, a implantação de projetos de irrigação, a abertura de estrada, entre outros aspectos. Esse instrumento ele assegura a compatibilidade entre atividades produtivas e a conservação ambiental, garantindo que sejam adotadas práticas mitigadoras e a compensação ambiental. Então, a ideia do licenciamento é que ele traga regras para melhorar, né, esse processo de gestão do território, né, da propriedade rural. Então, um exemplo só que eu vou ressaltar aqui é o próprio processo de desmatamento. Então, não pode simplesmente chegar e sair desmatando o terreno, né, de qualquer maneira. É necessário que se faça um estudo, se obtenha uma licença, se determine a área que vai ser desmatada, o motivo desse desmatamento, e se caso comprometa os valores estabelecidos por lei de reserva legal, de áreas de proteção permanente, isso deve ser recomposto, deve haver uma compensação ambiental, uma restauração ambiental para que essa propriedade possa fazer aquilo que foi solicitado. O próximo instrumento, né, que eu trago aqui, é um instrumento mais novo, ele está sido desenvolvido muito pelo estado de Minas, é o zoneamento ambiental produtivo, né, o ZAP. Ele é um instrumento de ordenamento territorial que busca conciliar a produção agropecuária com a conservação ambiental. Então, com base em estudos técnicos e científicos, o ZAP identifica áreas com aptidão agrícola e pecuária, considerando também os limites de restrição ambiental. Então, ao delimitar essas áreas, o objetivo é promover o desenvolvimento sustentável, garantindo a utilização adequada dos recursos naturais e a preservação dos ecossistemas. Então, o ZAP ele é um instrumento fundamental para orientar a ocupação do solo rural e estimular práticas agrícolas e pecuárias que sejam compatíveis com a proteção ambiental, né? Então, o manejo adequado dos recursos hídricos e a conservação da biodiversidade. Eu tive a oportunidade de orientar uma dissertação de mestrado, né, utilizando esse instrumento e o próximo que eu vou falar. Vou deixar também aqui o arquivo para que vocês possam ler. E vocês vão ver uma série de etapas metodológicas de levantamento ambiental para que se possa estabelecer os parâmetros, entender o território e aí sim trabalhar com esse zoneamento. Então, é um estudo técnico, né, profundo, para que a gente possa ordenar a ocupação do território de forma mais sustentável. E o último instrumento que eu vou trazer aqui, né, nessa nossa aula, é o potencial de uso conservacionista, que também é um instrumento de ordenamento territorial que visa valorizar a preservação ambiental e a conservação dos recursos naturais. Então, por meio de análises técnicas, estudos científicos, né, o PUC, né, esse instrumento, ele identifica áreas com alto valor ecológico, como nascentes, matas ciliares, remanescentes de vegetação nativa e áreas de preservação permanente, né? Essas áreas são determinadas como PUC, né, como áreas de potencial uso conservacionista, onde são estabelecidas restrições específicas de uso conforme a legislação, visando garantir a proteção e a recuperação dos ecossistemas, né? E então esse instrumento ele é importante, né, para orientar as políticas públicas e a tomada de decisão, promovendo a preservação da biodiversidade, a manutenção de serviços ambientais e o equilíbrio dos ecossistemas,
contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável. Então, eu ressaltei 6 instrumentos, existem outros, como eu comentei com vocês, mas esses são os principais instrumentos, né, em nível mais macro, nível mais federal e estadual, né? E o que a gente pode dizer é que a implementação desses instrumentos, né, no espaço rural traz uma série de benefícios. Primeiro, eles contribuem para a preservação de áreas naturais, como matos ciliares, nascentes e remanescentes de vegetação nativa, que nós sabemos que tem sofrido muito, né, principalmente com o crescimento das cidades, a expansão descontrolada das fronteiras agrícolas e tem afetado a disponibilidade desses recursos. Então, nós temos tido, em anos recentes, principalmente século XX, século XXI, problemas de abastecimento de água, grandes secas, extinções, né, em massa. Isso gera uma série de problemas, como, por exemplo, polinizações, né? Os Estados Unidos têm passado por problemas muito sérios, né, por eliminação, né, de insetos polinizadores, né? Então, é necessário que se reveja esse processo para manutenção e preservação, né, desses elementos. E, além disso, esses instrumentos promovem uma regularização fundiária e a segurança jurídica das propriedades rurais, incentivando a adoção de práticas sustentáveis e o acesso a políticas públicas. Outro aspecto, né, relevante é o fortalecimento da economia rural. Com o ordenamento territorial, é possível identificar as vocações produtivas de cada região, estimulando o desenvolvimento de atividades compatíveis com o ambiente e com o mercado. Então, isso também é muito importante porque você passa a conhecer, né, as características, né, do locais para determinar qual o melhor tipo de cultura, qual o melhor tipo de produção que atenda às demandas locais e regionais e que impacte menos a região. Então, você planeja melhor. E, então, além disso, né, esses instrumentos todos, eles permitem a diversificação das atividades, isso é fundamental, que haja diversificação para evitar monoculturas ou monossistemas produtivos que acabam exaurindo o território rural e tornando, assim, potencialmente muito fraco para a produção, até mesmo improdutivo. Podemos destacar que ressaltam também a possibilidade do turismo rural, que é um elemento que tem crescido muito no nosso país, né? Temos áreas fantásticas, né, já com estruturas para esse turismo rural e tem gerado renda para as comunidades locais, né, sem agredir o meio ambiente. A própria agroindústria, a produção de alimentos orgânicos e a geração de emprego e renda no campo, fazendo com que as pessoas possam se permanecer no campo, se fixar no campo, com qualidade, tá? Com condições, com tecnologia, sem necessidade de vir para a cidade e muitas vezes passarem por situações de subemprego, né, e de necessidades, né, de ausência de serviços. Então, esses instrumentos acabam qualificando o campo, qualificando a produção e qualificando a população que vive ali, garantindo, né, essa qualidade de vida. Então, né, em conclusão, a gente pode dizer que os instrumentos de ordenamento territorial no espaço rural desempenham um papel crucial na promoção do desenvolvimento sustentável e na preservação ambiental. Por meio do zoneamento ecológico e econômico, do plano diretor rural, do cadastro ambiental rural, do licenciamento ambiental rural, do ZAP, do PUC, é possível orientar as atividades agrícolas e pecuárias de forma consciente, garantindo a sustentabilidade dessas práticas e minimizando os impactos negativos sobre o meio ambiente. Esses instrumentos não apenas contribuem para a preservação das áreas naturais e a regularização fundiária, mas também fortalecem a economia rural, incentivando o desenvolvimento de atividades produtivas compatíveis com o ambiente e o mercado, além de promover a diversificação de atividades no campo, né, favorecendo essa melhoria de fixação da população no território rural. Então, para que os instrumentos sejam efetivos, é essencial garantir a participação ativa da sociedade civil, dos produtores rurais, das comunidades locais e de todas as partes, né, envolvidas e interessadas nesse processo. A construção e a implementação dos instrumentos de ordenamento territorial deve ocorrer de maneira democrática, transparente e participativa, levando em consideração as especificidades de cada região e buscando equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a conservação dos recursos naturais. No futuro, né, nós esperamos que a utilização desses instrumentos e de outros instrumentos de ordenamento territorial no espaço rural
se tornem cada vez mais disseminadas e eficientes, então que as pessoas tenham mais consciência da necessidade da aplicação e do uso desse instrumental, e que isso venha contribuir para a construção de um ambiente rural sustentável, onde a produção agropecuária convive em harmonia com a proteção dos ecossistemas e a proteção da qualidade de vida nas comunidades rurais. Somente assim será possível garantir um futuro próspero e equilibrado para as próximas, para a presente geração e para as futuras gerações. Obrigado por terem ficado até aqui e nos vemos no próximo tópico.